Olá pessoal, vamos então continuar nosso estudo sobre o magnetismo. Na aula passada nós começamos a aprender um pouquinho sobre isso, mais de forma conceitual, e nessa aula vamos ver também algumas equações. Vocês vão perceber que tanto o campo magnético quanto a força magnética, eles têm características bastante diferentes dos outros campos e das outras forças que nós já estudamos, tá? Então é bom vocês ficarem bem atentos nessas aulas, nessa quarta aula, ok? Bom, primeiro, campo magnético, ele é representado com a letra B maiúscula, tá? Então, lembre sempre quando você vê esse Bzinho maiúsculo, está se referindo ao campo magnético. Aqui eu tenho um ímã, né? Nós vimos na aula passada que o ímã ele sempre vai aparecer na forma de um dipolo, né? Norte e sul, é impossível separar o norte do sul, e é exatamente por isso que o campo magnético e a força magnética terão características totalmente diferentes dos outros. E isso cria um campo magnético, como está aparecendo aqui na figura. Ele sempre tende a se fechar, né, em forma de circunferências, retornando para o seu ponto de origem. Né? E aí, por convenção, adota-se que o campo magnético ele sempre vai sair do norte e ir em direção ao sul. Okay? Escolheu-se isso, tá, gente? É uma convenção, então nós trabalhamos com essa convenção. Ok, então o que mais podemos falar sobre o campo magnético? É importante vocês terem em mente que o campo magnético é um vetor, tá? Ele é uma grandeza vetorial. E o que é isso? O que é uma grandeza vetorial? Relembrando que uma grandeza vetorial é uma grandeza que possui três componentes. Primeiro, ela possui um módulo, né? Como toda grandeza possui um módulo. O módulo é o valor, gente. Tá? O valor da energia, o valor da força, o valor do campo magnético, o valor da velocidade. Isso é o módulo, né? Só que quando a grandeza é vetorial, além do módulo, ela terá também duas outras componentes, que são a direção, e a direção ela pode ser horizontal ou pode ser vertical, tá? E o terceiro componente do vetor é o sentido. Né? O sentido ele pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ok? Então o vetor possui sempre essas três componentes, por isso o campo magnético ele é um vetor. Né? Ele vai ter as três componentes, assim como uma força também é um vetor, a velocidade também é um vetor, tá? Bom, e o que acontece? Por que eu estou falando disso? Porque geralmente a gente representa um vetor dessa forma, né? Indicando lá uma força, por exemplo, né? Com uma seta, o campo magnético, a mesma coisa. Por quê? A seta ela vai te dar essas duas informações aqui, ó, da direção e do sentido. Por exemplo, nessa primeira seta, qual é a direção? É horizontal. Né? Qual é o sentido? Para a direita. Na segunda seta, qual é a direção? Vertical. Qual é o sentido? Para cima. Né? Então a seta é bastante útil para representar os vetores. E em cima do símbolo da grandeza, a gente sempre coloca uma setinha lá, indicando que é um vetor e por isso terá as três componentes. Tá joia? E uma outra forma de representar, que talvez seja novidade para vocês, é essa forma aqui. Ó. O que acontece? Às vezes, esse vetor ele pode estar perpendicular a essa superfície que nós temos. Imagine a tela aí do seu computador ou do celular. Imagine agora que você tem um campo magnético saindo dessa tela ou entrando nessa tela. Como é que a gente poderia representar isso? Aí a gente usa esses símbolos aqui. Ó. Quando você vai representar um vetor saindo da tela ou saindo da folha, a gente usa um pontinho. Uma forma melhor de você guardar isso daqui é associar essas figuras com uma flecha. Tá? Imagine que tem uma flecha aí saindo da tela e indo em direção a você. Uma situação assim, olha lá, você está olhando aí para a tela e uma flecha está indo em direção a você. Como é que você vai enxergar essa flecha? Um pontinho, né? Que é a ponta da flecha. Ah, e quando a flecha estiver indo em direção contrária a você, quando ela estiver entrando aí na tela, você vai ver o outro lado dela, as costas dela lá, olha. Então você vai enxergar um xizinho, tá? Então é uma forma de você lembrar disso. Pense aí na flecha, né? Pontinho quando está indo em direção a você e o xizinho quando está indo em direção contrária.
Bom, continuando aqui, vamos entender melhor essa relação do campo magnético agora com a corrente elétrica. Nós vimos na aula passada que um campo magnético é gerado pelo movimento dos elétrons lá no átomo, né? E quando esses elétrons orbitam em volta do núcleo, eles geram automaticamente o norte e o sul juntos, sempre esse dipolo. Então se eu tiver um fio e esse fio estiver conduzindo uma corrente elétrica, eu vou ter aqui cargas elétricas em movimento e, consequentemente, eu vou ter campos magnéticos gerados aqui no entorno desse fio. Então, todo fio que passe por ele uma corrente elétrica vai gerar um campo magnético aqui no seu entorno. Se você colocar uma bússola aqui, você vai ver ela se movimentando por causa desse campo magnético produzido pelo fio. Tá? E como que a gente pode identificar o sentido do campo magnético que o fio produz? Aí a gente usa uma regrinha chamada regra da mão direita. Tá? Vou explicar como ela funciona. Aqui tem uma figura que vai ajudar bastante vocês a entenderem. Né? Igual aqui, o que nós temos? Nós temos uma corrente elétrica dirigida para cima, né? No sentido convencional. Então, nós temos cargas positivas aqui indo para cima ao longo do fio. Então, como que funciona a regra da mão direita? Você sempre vai colocar o seu dedão no sentido da corrente elétrica. Tá vendo o dedão aí para cima? Os outros dedos da sua mão, eles vão envolver o fio, como se você estivesse segurando o fio. Tá? Você pode até treinar aí agora na sua casa, você pode pegar uma caneta, um lápis, né? E segurar dessa forma. A corrente está para cima, o seu dedão fica para cima, você segura e veja que os seus outros dedos eles vão descrever uma semicircunferência aqui em volta do fio, né? E aí os seus dedos eles estarão aqui da seguinte forma, eles estarão saindo desse lado, né? A ponta do dedo, ó, ela vai sair desse lado e vai entrar do outro lado. E ela vai representar justamente o sentido do campo magnético. Então o campo magnético vai estar saindo do lado esquerdo, e aí eu vou pôr aqui meus pontinhos, olha só, indicando que desse lado o campo está saindo, e ele estará entrando do lado direito. Então eu vou pôr os xizinhos indicando que está entrando desse lado. E assim formam-se essas circunferências aqui. À medida que a gente vai afastando o fio, o campo magnético vai diminuindo. Quanto maior for a corrente elétrica, maior vai ser a intensidade do campo magnético criado. Então isso já nos dá uma ideia de como que seria uma equação para calcular esse campo magnético gerado pelo fio, né? Que é o que nós vamos ver agora. Aqui, olha. Como é que seria essa equação? Ela seria dessa forma. Tá? Veja que o campo magnético depende da corrente elétrica e ele vai ser inversamente proporcional ao raio, sendo que esse raio ele vai ser justamente como se fosse o raio da circunferência aqui, ó. Ou seja, a distância que você vai estar até o fio. Você tem esse μ, que é chamado de permeabilidade magnética, né? Ele vai ser característico de cada meio em que o fio estiver inserido. Por exemplo, esse fio está dentro da água. Então ele vai ter uma permeabilidade magnética que é a da água. Você colocou ele agora no ar, aí já muda o valor dele. O que a gente faz? Geralmente a gente usa para o vácuo, né? Que é praticamente o mesmo valor utilizado para o ar também. Que é esse valor aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Tesla é a unidade do sistema internacional utilizado para campo magnético, tá? Esse T maiúsculo. Então a equação vai ficar assim: μ vezes I dividido por 2πr. Por que aparece 2πr aqui embaixo? É porque 2πr, gente, é o comprimento da circunferência. Por isso que aparece aqui, ok? Vamos supor agora que eu pegue esse fio e dobre ele formando uma circunferência, igual está aparecendo nessa figura. Aí eu vou ter o que nós chamamos de espira, nesse caso uma espira circular. Isso daqui é muito útil, gente, sabe por quê? Quando eu tenho assim, ó, só o fio, igual tinha aqui, nós vimos que o campo magnético ele variava à medida que eu afasto do fio, né? Ele vai ficando menor à medida que eu afasto do fio. E quando você cria uma espira, dobrando o fio dessa forma, você consegue criar um campo magnético uniforme aqui dentro da espira. Isso é muito útil, tá? E é interessante também que quanto mais espiras você colocar, quanto mais vezes você dobrar o fio, mais forte vai ficando o seu campo magnético. E como que a gente pode identificar o sentido desse campo magnético? Regra da mão direita. Olha lá a mãozinha, olha. Você segura a espira,
com o seu dedão no sentido da corrente elétrica, os outros dedos envolvendo aqui o fio da espira, e aí você vai utilizar aquela convenção. A ponta dos dedos representa o sentido do campo magnético. Então veja que os seus dedos eles saíram de dentro da espira. Então o campo magnético está saindo de dentro da espira, por isso essa seta aqui representando esse vetor campo magnético. O resultado disso vai ser isso aqui, ó. As linhas de campo magnético nessa direção, devido a esse sentido da corrente elétrica. E aí você percebe o sentido do campo magnético nessa direção, ó lá, saindo daqui, e ele tende a descrever uma circunferência retornando de novo. Então, a gente sempre utiliza a convenção, né, de que esse lado aqui vai ter que ser o norte. Porque se ele está saindo desse lado, ele sempre sai do norte e vai para o sul. Então você sabe que aqui vai gerar um ímã, como se fosse um ímã aqui dentro. A gente chama isso de eletroímã, na verdade. A equação vai ficar muito parecida com a outra. Ó. Aqui em cima eu sempre vou ter μ0 vezes I. E embaixo, lá na outra equação, eu tinha 2πr, né? Que era o comprimento da circunferência. Aqui vai ficar só 2r, tá? Então simplificou um pouquinho a equação, ela fica dessa forma. Essa equação é para quando eu tiver apenas uma espira. E se eu tiver mais espiras, é só você multiplicar aqui pela quantidade de espiras. Tá? Vamos supor que você tenha N espiras aqui enroladas. Então você vai colocar um N lá. Ó. Vamos ver isso em uma simulação? Olha só, eu tenho essa simulação aqui de um eletroímã. Aqui eu tenho uma pilha ligada então em uma espira. Por enquanto não está acontecendo nada, não tem corrente elétrica, não tem campo magnético, porque não tem diferença de potencial na pilha, tá vendo? Mas eu vou agora estabelecer uma diferença de potencial na pilha, vou colocar aqui 2 volts. E aí o que vai acontecer? Vai agora surgir uma corrente elétrica, né, circulando na espira. Consequentemente, essa corrente elétrica, cargas elétricas em movimento, produzem um campo magnético. E aí você está vendo aqui o movimento das cargas elétricas, esses pontinhos azuis estão representando o movimento dos elétrons, tá, gente? Só que a gente sabe que o sentido convencional é o contrário, né? É como se fossem cargas positivas, então seria esse sentido aqui, ó. E a regra da mão direita ela é utilizada para o sentido convencional. Então, se eu for aplicar aqui a regra da mão direita, eu vou colocar meu dedão no sentido contrário ao que os elétrons estão se movendo aqui. Né? Meu dedão aqui ficaria para cima, meus outros dedos iriam envolver a espira, então meus dedos iam sair lá de dentro. Né? E aí eu teria o polo norte desse lado e o polo sul desse lado. Se eu colocar a bússola aqui, eu percebo isso. Ó. A parte vermelhinha da bússola sempre aponta para o norte. Tá? Então, olha só, desse lado eu tenho o norte, desse lado eu tenho o sul. Mas o mais importante vocês perceberem na simulação é aquilo que eu falei, que é a dependência do campo magnético com a quantidade de espiras, tá? E com a corrente elétrica também. Então, por exemplo, eu posso alterar aqui a quantidade de espiras, eu só tenho uma, vamos colocar mais uma. Só que antes disso, vamos medir o valor desse campo magnético. Vou colocar esse medidor aqui, ó. Olha só, está vendo que o medidor aparece vários valores? É porque ele está pegando aqui as componentes do campo também. Mas o valor que importa para a gente é o módulo dele, que é esse valor de cima, tá? Então vamos olhar só o valor de cima. Então eu vou colocar meu medidor aqui. Ó, deu 15 Gauss. Gauss também é uma unidade de campo magnético, tá? Mas a que é utilizado no sistema internacional é o Tesla, que eu comentei anteriormente. Então, olha só, com uma espira eu tenho 15 Gauss. Vamos colocar mais uma espira para ver o que acontece. Ó. Acrescentei mais uma espira. Veja que dobrou o meu campo magnético, né? Dobrei a quantidade de espiras, o campo magnético dobrou, diretamente proporcional. E se eu colocar 3 espiras agora? Aumentou em 3 vezes o meu campo magnético. E se eu colocar mais uma, 4 espiras? Aumentou 4 vezes o meu campo magnético. Tem como aumentar isso mais ainda? Bom, eu não consigo colocar mais espiras, mas eu posso aumentar a corrente elétrica. Para aumentar a corrente elétrica, eu tenho que estabelecer uma diferença de potencial maior aqui na minha bateria. Então, vamos dobrar aqui a diferença de potencial, está 2 volts. Está em 60 Gauss, tá, gente? Vamos colocar 4 volts. Olha só, 4 volts, olha lá, ó. Dobrou o meu campo magnético porque eu dobrei a minha diferença de potencial e aí, consequentemente, a corrente elétrica dobrou também, né? Porque eu não estou variando resistência,
Então é isso daí. Nós estamos aqui verificando a validade dessa equação que nós acabamos de ver aqui nos slides, né? Que o campo magnético depende da corrente e ele depende também da quantidade de espiras. E é claro que ele vai ser inversamente proporcional ao raio, tá? E algo que também é muito útil é quando a gente tem um solenoide. O que seria um solenoide? Ele é muito parecido com a espira, veja, olha. É o fio enrolado em formato circular, mas a diferença é que o solenoide ele tem um núcleo lá dentro. Geralmente a gente coloca aqui dentro um cilindro de ferro. Ele vai fazer com que esse campo fique ainda mais uniforme, porque o campo magnético, gente, nós vimos que ele tem essa tendência de sair para fora, aqui, fazer aquelas circunferências. Quando você coloca esse núcleo de ferro aqui, é como se as linhas convergissem e se concentrassem apenas no núcleo de ferro. Tá? Então você direciona melhor essas linhas de campo. E outra coisa que acontece é que o ferro ele é um material ferromagnético, né, que nós comentamos na aula passada. Ele apresenta ali os domínios magnéticos que vão se orientar no sentido do campo. E eles criam um campo magnético deles também, do próprio ferro. E esse campo magnético reforça o campo magnético criado pela corrente elétrica. E aí você consegue atingir um campo magnético maior ainda do que se você não tivesse um núcleo de ferro. E como que a gente descobre o sentido desse campo? Regra da mão direita também. Só que para ficar mais fácil, aqui a gente vai usar a regra da mão direita um pouquinho diferente. É como se você fosse segurar a espira, igual está mostrado aqui no desenho. Só que você vai colocar agora os seus 4 dedos no sentido da corrente. Tá? Então, faça um movimento aí com a sua mão, olha, como se os seus 4 dedos fossem no sentido da corrente, e aí o seu dedão vai ficar para cá. Ó. O seu dedão agora é que vai indicar o sentido do campo magnético. E a equação também muito parecida com as outras, eu tenho o μ0, o I, o N, né, que é o número de espiras, nós vimos que quanto mais espiras eu tiver, melhor. E aqui eu divido pelo comprimento do solenoide. Então esse L aqui é o comprimento do solenoide. Bom, gente, e aí, só para sintetizar isso que nós vimos nesse vídeo, nós vimos algumas equações aí, né? Algumas equações novas para vocês. Tem aqui a do fio, né? Tem aqui a da espira e tem aqui também a do solenoide. E aí eu gostaria de comentar com vocês, talvez você fique aí um pouco assustado. Não, professor, eu vou ter que decorar essas equações com essas letras aí gregas e tal. Olha, essas equações aqui, para calcular o campo magnético, do fio, da espira, do solenoide, não é exigido que você decore elas, que você saiba elas, por exemplo, de cor quando chegar para fazer uma prova no vestibular, entendeu? A equação decorada, não é cobrada. Agora, o que é cobrado e aparece muito nos exercícios e nas provas de concurso? Você saber identificar o sentido do campo magnético, isso é muito importante. Você aplicar a regra da mão direita da forma correta, porque os exercícios vão te pedir isso, tá? São exercícios mais conceituais e é isso que será importante que você saiba. Fazer a continha, se você tiver que fazer, provavelmente o exercício já vai te dar a equação, tá joia? A não ser, é claro, aí no questionário que eu pus para vocês, porque como vocês podem consultar o livro, não tem necessidade de eu escrever a equação lá, né? É só você olhar no livro aí e fazer o cálculo. Bom, então é isso, pessoal. Sigam em frente, façam aí agora as atividades, os exercícios e a gente retorna no próximo vídeo.